EduCast, Educação Legislativa no coração do Parlamento. No episódio de hoje do EduCast, vamos conversar com Rodrigo Pinto, servidor da Câmara e instrutor de oficinas do CEFOR sobre organização do calendário e também priorização de tarefas e tomada de decisões. Rodrigo ainda ministra o curso completo Estratégias de Produtividade. Mas será que produtiva é aquela pessoa que espreme cada segundo do dia para dar conta de tudo? Vamos ouvir o que Rodrigo pensa disso e de outras questões? Então, nós estamos recebendo hoje o Rodrigo Pinto, né? Prazer em receber você aqui hoje, Rodrigo. Que maravilha, uma honra estar aqui. Pois é. Eu queria começar falando assim, tem gente que fala assim, vamos gerenciar o tempo. O tempo é uma coisa que pode ser gerenciada? Esse é um conceito que eu trabalho bastante no curso. O curso leva, às vezes, esse nome, gestão do tempo, mas ele é meio impreciso. Porque o tempo a gente tem fixo, são as 24 horas que eu tenho, são as 24 horas que você tem, e gerir tempo daria a entender que eu posso ter um dia maior, menor, 25, 23, não dá, né? O que a gente gerencia, na verdade, são as tarefas inseridas nesse tempo disponível que eu tenho. Então, mais adequado seria uma priorização, gestão das tarefas, priorizar as tarefas que serão realizadas naquele tempo escasso que a gente tem. E para isso eu acho bastante relevante o termo priorização. Priorização é colocar em primeiro lugar, né? O tempo é um recurso escasso e quando eu escolho um, necessariamente eu estou escolhendo não fazer os demais, né? Nesse aspecto, lembra muito dinheiro. Eu gosto de usar a metáfora que tempo é dinheiro, mas não no sentido que se você não está trabalhando, você está perdendo tempo, né? Mas mais no sentido que ambos são recursos escassos e são regidos pelas mesmas regras. Ou seja, se eu gasto em um, não gasto em outro. E aí a gente tem que escolher gastar naquelas coisas que devolvem mais valor, né? Você falou de gerenciar o calendário, por exemplo, você tem que priorizar, né? Você falou em priorizar e a gente pensa, assim, importância de alguma tarefa e a urgência de alguma tarefa. Eu sei que tem alguns critérios para você definir o que é uma coisa e outra. Como é que você explica, assim, rapidamente para os ouvintes? Legal. Isso a gente trabalha com bastante profundidade na oficina, né? Existe uma oficina aqui no Cefod, uma tarde inteira e também dentro do curso completo. A tomada de decisão, a priorização é uma tomada de decisão, né? E ela deve ser feita com base em critérios objetivos. Não pode ser um chute, não pode ser um feeling. Porque nesse aspecto de tarefas, o nosso feeling ele conduz a lugares não muito bons, né? Porque a gente sempre quer o mais fácil, o mais gostoso, o mais conveniente, que nem sempre leva a bons resultados de futuro, né? Então, por exemplo, entre ir para academia ou ficar em casa comendo hambúrguer, meu feeling sempre vai falar assim, vamos assistir televisão e comer pizza. Sempre vai adiando, né? Entre guardar uma parte do salário ou trocar alguma coisa, fazer um mimo, ou seja, entre acordar cedo e trabalhar, fazer alguma coisa assim, eu vou querer sempre dormir mais. Ou seja, o emocional sempre pede para o prazer imediato. E a gente tem que entender que olhando para um lapso temporal maior, o prazer imediato não gera frutos, né? E aí a gente precisa tomar essa decisão do que vai gerar mais frutos no final. E isso é o que eu chamo meio de importância. Importância, para mim, é o atributo de uma tarefa que contribui para suas metas ou objetivos pessoais ou profissionais, dependendo do escopo que você estiver olhando, de médio a longo prazo. Tem comportamentos que não agregam nada para nada. E tem comportamentos que agregam para esse futuro. Isso é o que a gente chama de importância. E, por outro lado, urgência é aquilo que tem um prazo, né, para acontecer. E, frequentemente, a gente confunde uma coisa com a outra. Já que tem prazo, eu tenho que fazer. Mas não é só porque tem prazo que é importante, né? Às vezes, você pode deixar passar. E, inclusive, o marketing muito é feito em base nisso, né? Questão Black Friday, promoções, só hoje. Ele criou um atributo de urgência, o prazo é só hoje, e é verdade, o prazo é hoje. Se você não comprar hoje, você não compra mais. Mas você precisa daquilo? Você não precisa. Né? Não acrescenta nada na sua vida. E aí o lance de tomar decisões bem fundamentadas é olhar com clareza isso. Não é porque tem um prazo, não é porque está se aproximando, que ela deve ser realizada, né? Porque se eu faço uma, como é um recurso escasso, eu deixo de fazer outra que era importante. No trabalho, por exemplo, a gente às vezes tem uma série de tarefas, por exemplo, responder e-mail, fazer um relatório, reunião com a equipe e tal. Como é que você prioriza, assim? Você define o que é urgente, o que realmente importa neste e-mail, por exemplo, uma reunião, será que ela pode ser transformada num e-mail e não precisa fazer uma reunião, gastar? Você pode também mudar o foco, né, das suas tarefas. Pode. Isso. Quanto maior clareza você tiver do objetivo de cada uma daquelas atividades,
melhor vai ser a sua decisão de priorizá-lo ou não, né? Então, nesse caso, assim, vai sair um curso, inclusive, agora de reuniões produtivas e eu foco bastante nisso. Qual que é o objetivo dessa reunião? É só informar? Se for só informar, 1 e-mail bastaria. Ah, não, a gente está discutindo coletivamente. Ah, então é legal que tenha bastante participação. Não, agora é uma tomada de decisão. A decisão, de repente, pode ser presencial ou não. Então, assim, dentro do contexto de trabalho, a gente tem 1 milhão de atividades das mais variadas naturezas. Algumas vão ter uma importância maior, outras menores. Umas vão ter mais prazo, outras menos prazo. E aí a gente precisa construir critérios de ponderação, né? Entre uma muito urgente, pouco importante, e outra muito importante, pouco urgente. Qual que eu devo realizar? Aí é caso a caso, né? Exatamente. A gente trabalha na oficina de forma coletiva até para simular. A gente faz um teatrinho lá, forma equipes de 5 pessoas, simula que é esse aqui. E a gente usa como critérios... Isso é bem curioso, até divertido na sala de aula, porque o que é importante para mim, às vezes, não é importante para você. Exatamente, as pessoas são diferentes, né? Exato. E aí, nesse momento, a gente esbarra na barreira do é subjetivo. E quando a gente joga nisso, é subjetivo, eu lavo minhas mãos. Na verdade, você tira um pouco de responsabilidade de você. Então, antes era assim, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer, bastante subjetivo. Não tenho critério nenhum para dizer. A gente deu um passo e agora eu tenho elementos de importância e urgência. Beleza, é mais objetivo, mas ainda é subjetivo no sentido que é importante para mim não é importante para você. E aí no curso a gente fala quais são os elementos que fundamentam essa importância para mim e para você. E aí a gente descobre que são os valores individuais, né? Então determinados gestores vão prezar pela segurança, determinados gestores vão prezar pela inovação. E a depender do contexto, mais do que o gestor, às vezes o grupo, a equipe, o propósito daquela equipe, o propósito daquele órgão, vão ter órgãos que têm valores diferentes dos outros órgãos. E esses têm que ser os valores que norteiam a priorização, né? Então não sou eu, Rodrigo, que acho que isso deve ser feito. Tem que ser a minha equipe dentro do meu órgão, com esses valores institucionais ligados à estratégia dessa forma, devem encaminhar em determinado sentido e priorizar determinadas tarefas em detrimento de outras. E trabalhar em equipe é muito difícil porque, por exemplo, tem gente que só funciona no finalzinho ali. Tipo assim, no deadline, para você entregar o negócio aí que a pessoa vai fazer e até faz bem, só que só funciona com tal caos. E as outras pessoas, como é que lidam com isso quando uma pessoa só funciona no caos? E aí, se você fica pensando se esse caos não é realmente uma desorganização da pessoa ou ela realmente tem uma coisa criativa que só funciona no final. O que é que você acha disso? Eu acho que as pessoas superestimam a capacidade e a qualidade de fazer em pouco tempo e subestimam a qualidade e a capacidade que eles têm de fazer coisas de forma gradual ao longo do tempo, né? Então, eu tive a minha jornada de concurseiro, como todo mundo em Brasília, e era comum alguém chegar assim, saiu o edital, vou estudar 16 horas por dia ao longo de 1 mês. Você acha que dá pra passar? Eu acho que dá pra passar, são 16 horas por dia. E eu ficava pensando, cara, 16 horas por dia é muito se eu pensar no dia, mas ainda assim é 1 mês só. 1 mês só é muito pouco. Eu acho que você está assumindo um risco muito grande de dedicar, levar 1 mês de vida bastante desbalanceada e nem atingir seu objetivo, assim, né? Porque 1 mês é muito pouco, se você for olhar friamente. Vou dar até um exemplo. Teve um colega, eu fiz Direito no UNB, e teve um colega nosso que foi o primeiro a passar no concurso de Procurador da República, que é um concurso mais almejado pelo pessoal do direito, né, no Brasil inteiro. Ele passou com 25 anos. E assim que ele passou, foi um alvoroço na turma. Nossa, vocês viram, fulano passou. Ele deve ter estudado muito. E eu fui questioná-lo, né? Caramba, cara, você deve ter estudado muito, deve ter se dedicado, sei lá, 15, 20 horas por dia, né? Ele falou, cara, nunca estudei mais do que 4 horas por dia. Mas desde que eu pisei o pé na faculdade, não teve um dia que eu estudei menos que 2. E quando você pensa assim no efeito acumulado disso, essas 2 horas diárias dele... E aqui tem um asterisco bem importante. O aspecto psicológico, sentimental, o emocional de estudar 2 horas por dia é bem diferente de uma pessoa que estuda 16 horas por dia, né? O estresse, a carga... Ela tá sempre apressada, essa pessoa das 16 horas por dia. Então a gente tem que colocar na balança esse custo emocional de trabalhar no finalzinho, virando noite, e o risco. Porque se você tem uma noite só para fazer e fala, eu me garanto, é um salto de fé. Se surgir alguma coisa que você não consegue, né? Eu tenho um receio, assim, e quem fala isso, eu funciono bem sob pressão, assume o risco de algum dia não dar certo,
assume o custo emocional de trabalhar sob pressão, assume um risco de burnout, né? E às vezes é só uma desorganização, né? Tem gente que é assim, né? Por exemplo, tem chefe que gosta de falar assim, eu não tenho tempo pra nada, tô sempre correndo e tal. Não só chefe, as pessoas trabalhadoras normais. E isso tá certo? A pessoa tá sempre correndo? Eu acho que esse aí não é a escolha que eu levei pra minha vida, né? Eu gosto muito de pensar na produtividade sustentável, né? Que é algo equilibrado ao longo da vida, né? Até quando me perguntam assim, o que você entende por produtividade? É produzir muito, é estalar o chicote nas costas. Inclusive, tem pessoas que têm objeção ao meu curso e falam, não quero fazer curso de produtividade. Já trabalho demais, agora o chefe ainda me botou para eu trabalhar mais ainda, fazer um curso. Mas o que eu entendo por produtividade não é se um carro anda o dobro e consome o dobro de combustível, isso não mudou nada, né? O ideal é que você consiga produzir mais, gastando menos, ao custo de menos estresse e de forma sustentável. O exemplo, sempre tem aquele colega que chega segunda-feira para trabalhar, super empolgado, na terça, ok, na quarta, na quinta já tá pensando no final de semana, na sexta, sextou. Ou então chega em janeiro super animado, fevereiro menos, março menos, em abril já tá perguntando do recesso de ano novo. Isso pra mim é um sinal de desequilíbrio, né? Porque o ideal é que seja como uma maratona. Você trabalha bem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, assim, indefinidamente, né? Inclusive, eu gosto muito falando em metáforas, né? De metáforas não, de binômios de palavras, né? A diferença entre atingível e sustentável, né? Atingível é aquilo que você consegue fazer. Tem até uma brincadeira se eu falasse assim, Adriana, te dou $1 milhão se você chegar aqui no Sephora amanhã com 10 quilos a menos. Aí você fala, impossível. Aí eu falo, não é impossível. Corte uma perna que você chega aqui 10 quilos mais. É atingível, mas não é sustentável. Ninguém faria um negócio desse. Mas as pessoas muitas vezes fazem planos e trabalham e levam suas vidas sob a ótica do atingível. É aquela dieta maluca pré-carnaval, é aquele sprint de final de semana, é noite virada para terminar o relatório, que às vezes dá certo, mas às vezes não dá. E o custo disso é alto, né? O custo, tem muito, a gente tem visto muitas pessoas com burnout, né? Porque esse é o nome que está na moda, mas as pessoas já tinham isso, esse estresse de tentar parecer sempre muito produtivas, não sei o quê, e elas vão acumulando algumas atitudes que não são boas para a vida dela, né? E aí, no final, acontece isso que você... eu queria ser muito produtiva, mas acabou que eu vou ter que ficar 2 meses fora porque eu não dou conta mais. Então, por que isso, né? Por que você faz essa escolha por ser tão produtivo, entre aspas, e no final das contas você não consegue mais trabalhar, né? Tem muito acontecendo isso, né? Muita gente. Tem, eu vejo. Eu vejo meio que... É como um ovo e a galinha, às vezes, assim. A pessoa não para desempenhar tarefas que gerem resultados de longo prazo, que sejam sustentáveis, porque eu não tenho tempo de planejar, não tenho tempo de repensar o processo, não tenho tempo de sistematizar. Às vezes eu não tenho tempo de delegar. É mais rápido pegar e eu faço. Tem gente que não sabe delegar, né? Talvez saia um curso sobre delegação. Muita gente tem pedido e eu acho que é conveniente. E na criação de filho a gente vê muito claramente isso. Se você arruma a cama do seu filho, guarda os brinquedos dele, ele vai ter 20 anos e não vai ter aprendido a fazer a própria cama e guardar os próprios brinquedos. Às vezes dá menos trabalho fazer a cama dele, mas não é bom. Dá menos trabalho olhando para aquele momento, curto prazo, né? Do mesmo jeito, você não quer que o menino faça determinada coisa, você dá uma bronca nele. Naquela hora ele se cala. Mas você não aprende que ele seja sustentável, autônomo ao longo do tempo, né? Às vezes, com a delegação é a mesma coisa. Você, não, deixa que eu faço. Aí você avoca pra você. E aí você já tinha muita coisa pra fazer, agora você tem mais uma. Aí você avoca de cá, avoca de lá, avoca de lá. E você tá cheio de coisas, tá sem tempo. E aí você consegue fazer durante um tempo, 6 meses, 1 ano. E às vezes a gente perde excelentes gestores pra isso, né? O cara, ele ascendeu como gestor, era ótimo, maravilhoso, mas foi assumindo coisa demais. Chegou uma hora que ele chuta o balde e fala assim, cara, eu não quero mais. Não dou conta. E não é, né? O ideal é que a gente consiga fazer. E aí, por que eu digo que é o ovo e a galinha? E às vezes a pessoa tá com tantos incêndios para apagar, não tem o tempo de repensar o processo, fazer de forma sustentável, equilibrada, balanceada, mais inteligente. E aí, por não fazer, ele tem muito incêndio. E fica nessa, né? Nas suas oficinas e nas suas aulas aqui no Cefor, que você dá há mais de 10 anos, né? 10 anos aula aqui. O que os alunos mais te surpreendem? Que você sente que eles estão surpresos quando eles vão avaliar a própria rotina? Tem alguma coisa assim que te chama a atenção? Tem alguns momentos de estalo, que para mim são os momentos mais divertidos do curso, né? Nessa questão do tempo, é sempre curioso, a gente faz um exercício assim para avaliar quanto de tempo que a gente realmente tem.
Porque a gente fala, 24 horas. 24 horas é um número bem grande, assim, porque se você for pensar, das 24, você dorme, vai lá, 7 horas. Então, você dormiu 7. Você trabalha aqui mais 7. Já foram 14. Sobraram 10. Só que você desloca de casa pra cá. Vamos botar que você mora não muito longe, meia hora só. Meia hora pra ir, meia hora pra voltar. Então, já foram 15 horas. Mas você toma banho, faz alguma coisa, mais uma horinha, 16. Você toma café, almoça, janta, bota aí mais meia hora, uma hora pra cada. Bota 2 horas pra isso tudo. Foram 17. 17, é isso? 18. 18, isso. Aí você faz alguma coisa em casa, que todo mundo faz alguma coisa, nem que seja botar a louça na máquina de lavar. Bota mais uma hora, sempre tem. Se você cuida de filho, você tem que levar pra lá e pra cá. Se você cuida dos seus pais, levar pra cá. Você vai filtrando. Das 24 horas do seu dia, às vezes 21, 22 estão comprometidas com só estar vivo, só sobreviver. É como se o meu salário de tempo de 24 horas, 22 é custo fixo. Então, quando você fala, quanto tempo você tem num dia? Seu dia tem 24 horas? Não, meu dia tem 2 horas. As outras 22 já estão comprometidas. 2 horas para eu dispor do jeito que eu quiser. 2 horas o tempo é meu. O resto, o tempo é do mundo. 7 da Câmara, tantos com trânsito, tantos com sono, tanto com... E aí, quando você volta isso, cara, se a vida se resume a 2 horas ao dia, você passar uma delas no Instagram, uma delas no joguinho, no Candy Crush, uma delas na televisão, cara, não é 1 hora que você perdeu, é 50% de sua vida que você jogou fora. E aí, quando a gente coloca nisso, as pessoas falam, Rodrigo, para de falar, porque eu tô começando a ficar... Mas você percebe que as pessoas mudam hábitos nas oficinas? Mudam bastante. Isso é muito legal. Agora, depois de 10 anos de aula, eu tô começando a colher os feedbacks de longo prazo. Porque após o curso, a gente sempre tá naquele furor emocional. Nossa, o curso foi muito legal, gostei muito, vou fazer isso, vou fazer aquilo. As pessoas saem com muitos planos. E eu acho ótimo, legal, mas tem um grande valor também no feedback de alunos que fizeram curso 3, 4, 5 anos atrás. E eu perguntei, cara, como é que tá? Tá aplicando? E frequentemente as pessoas falam, cara, aquilo foi um marco na minha vida. Hoje em dia eu uso tal aplicativo, gerencio tudo. Hoje em dia eu consigo dialogar com meu marido, distribuir as tarefas. Hoje eu consigo delegar para os meus filhos, que antes eu não fazia. Eu assumi cargo de gestão. Finalmente terminei minha tese de mestrado, já ouvi isso. Finalmente terminei não sei o quê. Finalmente fiz meu livro. Eu ouvi um dia desses. Os caras falam, eu fiz o curso logo após a pandemia. Eu acho assim, tem 3 anos. E ele disse que já leu mais de 30 livros de lá pra cá. Nesse tema. Então, quer dizer assim, eu acho que Mas isso é uma mudança de rotina, né? Que você não é uma coisa de um dia pro outro, né? Não, nunca vai ser de um dia pro outro. Se for uma coisa do dia pro outro, não é sustentável, né? Não é duradouro, né? Porque do mesmo jeito que mudou muito de um dia pro outro, pode desmudar do outro pro seguinte, né? A ideia do curso é assim, eu coloco em palavras ou sistematizo aquilo que as pessoas já estão passando, né? A pessoa já sente uma necessidade de cuidar de si, por exemplo. Isso acontece bastante. Frequentemente o público são mães. E elas sentem aquele misto de culpa por estar cuidando do filho em detrimento da carreira, mas ao mesmo tempo quando estão no trabalho, falam, eu queria cuidar do meu filho. Aí acaba que não cuidam de si, porque quer cuidar dos outros. E eu falo assim, cara, se você não cuidar de si, como é que você vai cuidar dos outros, né? E vamos organizar, balancear tudo. Vou dar um exemplo de uma colega que estava nisso. Era uma profissional excelente. E aí, quando vieram os filhos, veio uma carga de trabalho que ela não tinha antes. Isso a fez mudar as prioridades e tal. E não conseguia fazer as coisas antes dos filhos, né? Normal, claro, sim. E aí, ela conta que tinha que fazer muita coisa. E era sempre muito correria. E aí, um dia ela chegou assim pra mim, Rodrigo, ontem você me deu a melhor tarde dos últimos 15 anos. Aí eu, caramba, que isso? Mas peraí, ontem eu nem te dei aula. Como é que foi isso? Ela, não, deixa eu te explicar. Eu comecei a fazer tudo que você falou. Conforme as oficinas, eu tenho um horário pra academia, eu tenho um horário pra compra, tá tudo acertado, um horário pra organizar a casa, um horário pra buscar menino e tal. Tava tudo certinho. Ontem eu tinha organizado toda a minha agenda e colocado lá, de 2 às 6, vou levar a minha mãe ao médico. Aí eu, tá bom, legal. E aí? Aí ela falou, aí quando deu 1h30, eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, tô indo aí te buscar pra gente ir ao médico. Aí ela falou, não, minha filha, não precisa. Não, ligaram lá da clínica, surgiu um encaixe, seu pai me levou hoje pela manhã. Aí essa minha colega falou assim, nossa, e agora? O que eu faço? 4 horas livres. Eu vou dormir. E disse que ela dormiu à tarde, tirou um cochilo. E ela falou, há 15 anos, todos os dias eu queria dormir à tarde e nunca, ou não tinha tempo, ou se eu sentava, minha cabeça
ficava culpada, não posso dormir agora, tem muita coisa pra fazer. Tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E nessa tarde ela dormiu com a cabeça tranquila, pensando, não, vai ter o horário de comprar tal coisa, isso aqui já tá feito, isso aqui vai ter. Você vê como tirou uma carga mental dela, esses vários tem que. A gente tem que liberar um espaço pra gente, né? Tem. Quem é mais importante na nossa vida? Com o que a gente vai estar a vida toda? Com a gente mesmo, né? Com não certeza. é... Os filhos crescem, né? Essas coisas acontecem e você vai ter que ficar com você, né? Então, eu acho importante isso de liberar um espaço pra gente. Tem alguma dica que você queira dar para alguém? Alguma coisa assim que você acha muito importante, que você fala sempre para os seus alunos? Eu acho que é importante esse olhar de cuidar de si para poder cuidar dos outros. Esse é um tema que cai bastante, assim. E tentar viver, assim, avaliar quem você é, o que te faz feliz, em vez de seguir um script, né? Que às vezes a vida impõe um ritmo, né? Ah, você deve fazer isso, deve fazer aquilo outro. E você nunca para avaliar, pô, mas será que é isso que eu quero mesmo? Então, acho que viver a sua verdade, né? Trabalhar com o que você gosta. E às vezes até isso significa abrir mão de algumas coisas, né? Então, às vezes abrir mão de uma responsabilidade a mais, se não for a fase. Ou às vezes pensar mesmo quem é você, o que te faz feliz. Eu acho que isso é bem importante, mas é uma jornada de autoconhecimento, né? Não tem como dizer que é de um dia para a noite, mas ficar atento a isso e colocar os óculos da produtividade, né? Olhar para tudo na sua vida pensando assim, será que isso aqui tá otimizado, não tá? Será que isso aqui é uma perda de tempo, não é? Será que isso é importante, não é? Eu acho que isso de avaliar, será que isso está contribuindo para os meus objetivos? Ou será que isso aqui é só um ralo de tempo, né? Será que isso é só distração? Será que isso é... Eu acho que, bom, isso a gente trabalha ao longo da vida, né? E é sempre um ponto importante. Tem vários outros, né? Mas esse eu diria que viver a própria vida, a própria verdade é bem importante. Eu agradeço, Rodrigo, sua presença aqui hoje. E, assim, desejo sucesso para suas próximas oficinas. Muito obrigado. E venha ser aluna, vai ser ótimo. É, né? Boa ideia. Obrigada. Tchau, tchau. O episódio de hoje teve pesquisa e apresentação de Adriana Magalhães e trabalhos técnicos do Rodrigo Guimarães. A programação visual é da Júlia Mundim. Toda a produção é feita pela equipe da Cotec, Coordenação de Tecnologias Educacionais e Comunicação do CEFOR, a Escola da Câmara. Até o próximo. EduCast, Educação Legislativa no coração do Parlamento.